Hoje eu vou abrir meu coração para falar de um amor do passado. Gabigol. Ontem foi a estreia do Gabigol no Santos e eu vi o jogo. E é curioso porque eu fiquei vendo o jogo e pensando justamente sobre isso. Qual que é o sentimento do torcedor do Flamengo pelo Gabriel Barbosa em 2026? Antes de eu começar o vídeo, já dá o like, se inscreve e ativa o sininho, porque todo dia na hora do almoço tem vídeos novos aqui no canal. Então, eu vou ser muito sincero com vocês. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que eu tava pensando para o ano, né, do Santos. Eu acho que é um time que não é horrível, como o desempenho foi do ano passado. Tem algumas peças boas, tem o Brazão, que é um bom goleiro, tem o Ilharão, que é um volante ok, o Zé Ivaldo, se eu não me engano, é um bom zagueiro, o Neymar, né? Apesar de estar muito longe de ser o que já foi, é o Neymar, o próprio Gabigol, o Rolaser, enfim. Tem peças. O Santos tem peças. Né? O Vojvoda, teoricamente, é um bom treinador. Ficou anos no Fortaleza fazendo um bom trabalho, recebendo propostas de tudo quanto é lado, né? De times maiores para ele sair do Fortaleza para um clube maior. Nunca aceitou. Acabou sendo demitido do Fortaleza e acabou assumindo o Santos. Dito isso, minha expectativa para o Santos não era muito boa. Eu acho que talvez não brigasse para cair como foi ano passado. Talvez conseguisse fazer um ano um pouco melhor. Né? Como já no final do ano passado conseguiu se recuperar bem, terminou na frente do Corinthians e tudo mais. Mas eu acho que existem alguns problemas nesse time do Santos que são meio incontornáveis. Por exemplo, Neymar e Gabigol são jogadores que claramente não vivem o auge de suas carreiras. Né? O Neymar é um jogador muito melhor do que o Gabigol sonhou em ser em algum momento. Mas ainda assim, não é mais aquele Neymar que a gente já viu. Assim como o Gabigol também não é mais aquele Gabigol que a gente já viu. O Gabigol vem de um ano muito ruim no Cruzeiro, onde ele praticamente não jogou. Melhor. Ele tinha, fez um ano melhor em 24, né? Mesmo tendo jogado muito pouco também. Assim, talvez não em números e tal, mas a última imagem que tinha ficado do Gabigol em 2024 foi: porra, decidiu a Copa do Brasil. Foi pro Cruzeiro com esse sentimento. É o cara que, mesmo não jogando pouco, não sei o que, botou ele na Copa do Brasil. Bau, ele decidiu. Contra o maior rival do time que ele foi. No caso, na época, né? Ganhou do Atlético Mineiro, foi pro Cruzeiro. Então havia ali aquela expectativa. O Gabigol vai pro Santos. Dúvidas. Não tem como ter nenhuma certeza. Apenas dúvidas. Eu acho até que a torcida do Santos abraçou mais ele do que eu esperava. Sendo muito sincero. Porque eu achei que ele com hoje muito mais identificação com o Flamengo, né? Sendo um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Depois de ter em certos momentos lá tido aquelas polêmicas que ele diz que foi só com uma pessoa, mas enfim. Na época ele comemorou contra o Santos muito efusivamente, aquele jogo que ele fez 3 gols, depois pediu a própria música no Fantástico e tal. Ter escolhido ir pro Cruzeiro ano passado e não pro Santos. Assim, e aí eu talvez não seja parâmetro porque eu sou muito rancoroso. Quando a gente fala de futebol e jogador, eu sou muito, muito, muito rancoroso. Então, se é com o Flamengo e o Gabigol tem essa sequência, olha, ia precisar de muita coisa pra eu cantar Menino da Vila, Guerreiro, não sei o que, Gabigol e Matador. Muita coisa. Mas a torcida do Santos parece ter abraçado. Parece ter abraçado ele. Apesar disso, como eu tava falando, eu acho que esse time do Santos tem um problema que é incontornável. Que é que Gabigol e Neymar, apesar de estarem num nível, ainda mais pensando no resto do time do Santos e pensando em muitos times do Brasileirão, são dois jogadores de bastante qualidade, eles têm um problema de marcação. Não é fácil você montar um time em que você vai ter Neymar e Gabigol jogando juntos. E assim, aí entram aqueles jargões do quem marca é o adversário. É, é, e tem que dar um jeito, sabe assim, aquelas coisas meio bobas e que na prática não necessariamente vão se resolver. O time que eu consigo lembrar que o Gabigol jogou ele e mais um jogador assim meio. Não é que o Gabigol não tenha como marcar, mas ele nunca se deu bem em times que ele não era o cara.
O único que eu consigo pensar, assim, que ele, porra, ele se destacou e ele não era o centroavante, ele não era o cara que ia fazer gol e tal, foi o Flamengo de 2022. E o Flamengo de 2022 tinha o João Gomes, que é uma máquina de marcar. O João Gomes assim, ele pode resolver qualquer time. Ah, pô, tem um time que não marca bem por qualquer motivo. Bota o João Gomes que vai resolver. Pode ser porque tem dois jogadores que não marcam, pode ser porque o time tem algum outro problema tático, o João Gomes vai resolver. Esse time do Santos não me parece ter um João Gomes. Não me parece. Isso é uma coisa que eu acho que, ao longo do tempo, vai se tornando um problema. Por quê? É isso. Eu acho que os dois juntos vão ter dificuldade de jogar por essa questão da marcação. Se for jogar só um, quem vai jogar é o Neymar, obviamente. Mas isso vai criando um desgaste. Né? Então, a minha expectativa pro Santos esse ano é que eles não seriam tão ruins quanto o ano passado, talvez. Mas também tinha dificuldade de vislumbrar algo muito bom. Tipo assim, caraca, um grande ano de Neymar e Gabigol juntos. E aí eu fui ver esse joguinho de estreia com um sentimento meio... Não que eu achava que ia ser um atropelo. Tipo, que o Santos ia se ferrar. Ou qualquer coisa parecida. Mas eu tava meio... Sabe quando você vai ver, tipo, acho que pode ter aqui uma resenha? Acho que pode ser que dê ruim. E o jogo começou muito... Na verdade, o jogo começou com o Gabigol fazendo um gol impedido, né? Com o Arão, inclusive, dando o passe e estando impedido. Mas é aí que tá. É por isso que eu quis fazer esse vídeo. Passado todo esse preâmbulo, né, de como que eu vejo o Santos nesse momento, o meu sentimento quando eu começo a ver o Gabigol jogar é algo meio isso. Eu começo como, acho que vai dar merda, eu tô aqui pra ver ele se ferrando. Tô aqui pra ver, tipo, olha como ele não é mais aquele Gabigol do Flamengo mesmo. E aí, eu vou ser muito sincero, eu gostei do jogo dele. Eu gostei das movimentações, eu gostei do gol, dos gols, né? Um anulado e o outro que de fato valeu. Eu gostei da liderança, eu gostei da postura. Eu gostei. Eu gostei do Gabigol. Agora, é claro que é o primeiro jogo contra o Novo Horizontino. A questão que eu falei do Neymar não tá jogando ainda, né? Ainda não haver esse conflito de será que vai funcionar taticamente os dois juntos ou não. Existe muita coisa ainda pra se analisar. Esse jogo tá longe de ser definitivo. Mas é curioso que eu fiquei pensando sobre isso, assim, eu como flamenguista, eu começo a ver um jogo do Gabigol, mesmo que eu queira que, eu vou ver pra dar errado, eu vou ver pra torcer contra. Quando começa a dar certo, eu começo a curtir, tá ligado? Eu fico bolado que não tá no Flamengo, mas eu fico tipo, olha lá, porra, ele é foda, né? Olha lá, marcou, fez o gol. Essa infiltração dele e tal. E aí, e é mais do que isso, eu começo a pensar, tipo, pô, se ele começar a jogar bem esse ano, de repente ano que vem a gente pode trazer, né? Porque é literalmente o que o Flamengo precisava. Não do Gabigol, ainda mais pelas coisas que aconteceram em 24, 23. Mas de um centroavante com características próximas do Gabigol. Movimentação, infiltração, facão. É... eu já tive mais certeza de que o Gabigol não jogaria nunca mais no Flamengo porque pelo declínio e tal. E eu acho ainda que o Gabigol talvez não tenha mais nível pra jogar no Flamengo. Mas não sei. É isso, assim, racionalmente eu sinto isso. Eu começo a ver o jogo do Gabigol, eu começo a sentir que talvez haja um mundo, sabe? Talvez haja porquê. Talvez o futebol não seja tão científico e tão lógico, às vezes. Porque, ainda mais se o Gabigol conseguisse reencontrar em Santos, nesse ano, num Santos, é isso, que tem diversos problemas, está lutando para não cair, que tem problemas financeiros, que é refém do Neymar. Se o Gabigol consegue se reencontrar aí, então é realmente algo que não é lógico. A lógica diria que não vai dar certo. E o Gabigol, pro flamenguista, ele é justamente o guardião, o mensageiro anti-lógica, né? O Gabigol é aquele jogador que quando nada podia dar certo, quando faltavam minutos pro sonho de uma Libertadores depois de quase 40 anos, ele vai e fala, não existe lógica, a gente vai ganhar o jogo no tempo normal.
Quando o brasileiro tava se esvaindo em 2020, ele vai lá e gol, 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 gol. Flamengo campeão brasileiro 2020. O Gabigol, ele contraria a lógica. Eu acho que talvez essa seja a principal característica dele. Talvez seja pouco, né? Ele não é um jogador. Eu até tava pensando sobre isso, assim. É complicado porque se você pensar isso de forma lógica, ele é um atacante que não ganha na velocidade, não ganha no corpo, não ganha na força, não ganha de cabeça, não chuta de direita, não dribla, mas ele faz a magia, sabe assim? Ele cria o que a gente o, o, o imponderável. O imponderável do futebol tem muito a ver com o Gabigol. E acho que pro flamenguista mais ainda. Então eu sinto isso que sempre, enquanto o Gabigol estiver jogando e enquanto tiver alguma chance dele recuperar o bom nível, o flamenguista vai ter um pouquinho de esperança de que isso possa acontecer no Flamengo de novo.